Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, aqui da cidade de Itajubá, sul de Minas, e daremos continuidade hoje à leitura da Revista Espírita. Todos os meses, desde janeiro, estamos trazendo, né, uma revista, um mês da revista, de 163 anos, né, de 1858, quando Kardec fundou essa revista, né, em Paris, e nós, esse ano, do Núcleo Espírita, estamos levando ao público, né, para que se conheça o que acontecia há 163 anos e como que Kardec noticiava os acontecimentos na sua revista. E para isso convidamos 3 mulheres empreendedoras do movimento espírita da nossa região, presidentes de instituições espíritas. Temos aqui a Regina Marinho, presidente da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, da cidade de Cristina. Seja bem-vinda, Regina. Muito obrigada. Agradeço pela participação. Obrigado, Regina. Conosco também a Laide Soares, presidente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, daqui também de Itajubá. Seja bem-vinda, Laide. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada. Também conosco, Vanessa Emídio, presidente da Aliança Municipal Espírita aqui de Itajubá. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigado, Carlos. Sejam também todos bem-vindos. Muito bem. E vamos convidar também Jesus para estar conosco, né, nesse nosso programa. Convido a todos para fecharmos nossos olhos, pensar nesse nosso amigo que em todos os momentos está presente em nossa vida, e agora mais ainda, porque vamos falar em seu nome, pedimos licença para isso, em nome da doutrina, em nome de Kardec, para divulgarmos essa doutrina, que é o mínimo que podemos fazer. Seja conosco, Senhor, mais uma vez, e por isso dizemos graças a Deus. Muito bem. Desde aquela época até hoje, existem muitas polêmicas em torno dos princípios espíritas. Pessoas que querem conhecer, pessoas que não concordam, e Kardec levava essas polêmicas, né, editava, né, na sua revista, concordando, refutando, discutindo, né, como um pesquisador, e nós queremos saber, em novembro de 1858, qual era a polêmica ou as polêmicas, Regina? Conta para a gente, por favor. Como sempre, né, a doutrina ela é polêmica, né? Então, Kardec ele já nos instruía que, assim, várias vezes perguntaram a ele, né, sobre por que ele não respondia certas questões, não debatia certos assuntos, né? Então, Kardec, muito perspicaz em tudo que fazia, aí ele fala assim, várias vezes perguntaram-nos por que não respondemos em nosso jornal aos ataques de certas folhas dirigidos contra o espiritismo em geral. Aí ele continua, né? Cremos que em certos casos o silêncio é a melhor resposta. Nos abstermos, porque degenerar em personalismo, então às vezes ele achava que isso ia ser, né, muito pessoal. E não somente ela nos repugna, como nos toma um tempo que podemos empregar mais utilmente. Seria muito mais interessante para os nossos leitores que assinam para se instruírem e não para ouvirem diatrites, mais ou menos espirituais. Ora, uma vez iniciados neste caminho, seria difícil dele sair. Por isso, preferimos não entrar em pensamentos que o espiritismo, com isso, não pode senão ganhar em dignidade. Não temos até o presente, senão que nos aplaudir por nossa moderação. Dela não deveríamos e não devemos jamais a satisfação aos amadores do escândalo. Então, quem gostava de escândalo, ele não respondia mesmo, né? Aí ele ainda vem falando que há polêmicas e polêmicas, e há diante da qual não recuaremos jamais, que é a discussão séria dos princípios que professamos. Entretanto, aqui mesmo há uma distinção a fazer. Se não se trata senão de ataques gerais dirigidos contra a doutrina, sem outro fim,
determinado que o de criticar, e da parte de pessoas que têm um propósito de rejeitar tudo o que não compreendem. Então, ele já entendia isso também, né? Merece que deles não se ocupe. O terreno que o Espiritismo ganha cada dia é uma resposta suficientemente peremptória e que deve provar-lhes o seu sarcasmo e não produzir um grande efeito. Graças a Deus que, né, a gente não pode levar isso para o meio da rua, né, discussões que não nos trarão nada. E notamos ainda que entre os críticos há muitas pessoas que falam sem conhecer a coisa, sem terem se dado ao trabalho de aprofundá-las. Para responder-lhes seria preciso, sem cessar, recomeçar explicações mais elementares, repetir o que escrevemos, coisa que cremos inútil. Não ocorre o mesmo com aqueles que estudaram e que não compreendem tudo, aqueles que querem seriamente se esclarecer, que levantam as objeções do conhecimento de causa e de boa-fé. Sobre esse terreno, aceitamos a controvérsia, sem nos gabar de resolver todas as dificuldades, o que seria muita presunção. A ciência espírita está no seu início e ainda não nos disse todos os seus segredos, por maravilhas que nos hajam revelado. Qual é a ciência que não tem ainda fatos misteriosos e inexplicados? E aí ele continua. Nossa insuficiência sobre todos os pontos aos quais não nos for possível responder, assim, longe de repelir as objeções e as perguntas, nós as solicitamos contando que não sejam ociosas e não façam perder nosso tempo em futilidades, porque é um meio de se esclarecer. Então, aí está o que chamamos uma polêmica útil, e o será sempre quando ocorrer entre duas pessoas sérias que se respeitem bastante para não se afastarem das conveniências. Pode-se pensar diferentemente e, com isso, não se estimar menos. Que procuramos nós todos, em definitivo, nesta questão tão palpitante e tão fecunda do Espiritismo, esclarecer-nos. Nós, primeiramente, procuramos a luz, de qualquer parte que ela venha, e se emitimos a nossa maneira de ver, isso não é senão uma opinião individual que não pretendemos impor a ninguém. Nós a entregamos à discussão e estamos prontos para renunciá-la, se nos for demonstrado que estamos em erro. Esta polêmica, nós a fazemos todos os dias em nossa revista pelas respostas ou refutações coletivas que tivemos ocasião de fazer a propósito de tal ou tal artigo. Então, ele ainda continua aqui que as perguntas e as objeções são igualmente assuntos de estudos que aproveitamos para nós mesmos e aos quais ficamos felizes em fazer nossos leitores aproveitarem, tratando-os à medida que as circunstâncias trazem os fatos que possam ser relatados com eles. Igualmente, nos alegramos verbalmente em explicações que podem nos ser pedidas pelas pessoas que nos honram com a sua visita e nessa conferência, marcadas por uma benevolência recíproca, nos esclarecimentos mutuamente, nós esclarecemos mutuamente. Então, ele era assim, né? E esse artigo, quase que a gente não pode tirar nada dele, a síntese já está feita. Então, Kardec, ele era muito perspicaz naquilo que ele começou, né, a estudar e a expor para todo mundo. Essa é a polêmica espírita. Muito bem, Regina. É interessante porque a Revista Espírita, quando a gente lê, é Kardec, não é, né, como as obras básicas, o que os espíritos disseram, sim, mas o que Kardec está dizendo. E a gente percebe, em todos os momentos, o pesquisador Kardec imparcial, né, e, ao mesmo tempo, o pedagogo querendo ensinar e aprender. Né? Então, o que ele está dizendo aí, naquelas polêmicas que realmente tem algo a acrescentar, né? Porque eles não estão discordando com alguma coisa, mas com argumento. Então, humildemente, vamos aprender. Aquela que só quer falar mal, silêncio. Vamos aprender com Kardec. Muito bem, Regina. Então, né? Kardec sempre nos ensinando. Sempre. Obrigado. Depois a gente volta na segunda rodada. Tá bom. Um outro assunto também, né, que nós sabemos que o Espiritismo tem por objetivo a transformação moral do homem e, consequentemente, da humanidade. Então, preocupava Kardec
os problemas morais da sociedade, né? Tanto nos livros, né, das obras básicas, quanto na Revista Espírita, ele vinha discutir, ele vinha ensinar, ele vinha aproveitar o que estava acontecendo, sempre lembrando, há 163 anos, e parece tão atual, né, Alaide? Conta aí para gente como é que é. Então, Carlos, esta foi a primeira matéria que nós escolhemos da Revista Espírita do mês de novembro de 1858. Os problemas morais. São 3 perguntas que foram dirigidas ao Espírito São Luís no dia 12 de outubro de 1858, através de um médium psicofônico e vidente, e publicadas no mês de novembro de 1858. A primeira pergunta foi: por que um indivíduo que tem firme intenção de se suicidar, quando lhe ocorre o risco de ser morto por uma outra pessoa, ele então se defende? Ao que São Luís vai esclarecer que o homem tem medo da morte. O instinto de conservação o leva a se defender. Há sempre um movimento de repulsão instintiva da morte. Porém, quando este homem, este espírito encarnado, ele está superexcitado, ele realiza este ato sem ter consciência do que faz, até porque ele se encontra cercado de espíritos que o induzem a este ato, que o faz perder completamente a lembrança de suas responsabilidades para com aqueles que o amam. E a segunda pergunta, ela se refere àqueles encarnados que, com a intenção do suicídio, procuram a morte em campos de batalha. Então, nós vamos trazer essa pergunta para os nossos dias. Vamos lembrar aqui dos esportes radicais, com extremo risco de morte. Então, se acontecer o desencarne de um homem nesta situação, a pergunta para São Luís foi isso: seriam estas pessoas culpadas? Ao que São Luís vai afirmar que sempre serão culpadas se elas, com intenção de suicídio, procuraram os campos de batalha, ou aqui para os nossos dias, os esportes radicais, com intenção de suicídio. Qualquer que seja a profissão, diz São Luís, o encarnado, ele receberá bons conselhos dos bons espíritos. Agora, se o homem decide agir por si mesmo e abandona os bons conselhos, este homem, esse espírito encarnado, se torna o único responsável pelos seus atos. E a terceira pergunta, ela está diretamente relacionada com as 2 primeiras. As pessoas que participavam daquela sessão, daquela reunião em que foram feitas essas perguntas, entenderam que houve uma contradição entre a primeira e a segunda resposta. Ao que São Luís vai responder que não há contradição nenhuma. E ele segue dizendo que os conselhos, eles vêm tanto dos bons espíritos como dos maus espíritos. E o homem tem seu livre-arbítrio. Ele tem seu livre-arbítrio para decidir entre os bons e os maus. E se, apesar dos bons conselhos, este homem, esse espírito encarnado, decidir pelo mau conselho, ele vai concretizar o ato translocado. Então, ele se torna o único responsável por este ato. E era essa a questão, ou melhor, a matéria que nós escolhemos para a primeira parte. Obrigado, Alaide. E esse assunto me fez pensar que eu nunca tinha, né, ouvido a respeito disso, porque as pessoas falam assim: uma pessoa foi tentar o suicídio, né, não conseguiu, foi para o hospital, né, e no hospital ela chega e fala para o médico: não me deixa morrer. Né? Então, as pessoas falam: mas ele queria morrer, agora não quer morrer, e aí está a explicação. Né? É o que a gente sabe, ele quer matar um problema e ele fica tão alucinado que ele não pensa na família, não pensa nos que o amam, e não pensa que é uma morte que ele está entrando. Então, essa resposta, né, clareia muita coisa, esclarece muita coisa, principalmente hoje, com essa onda de suicídios que nós estamos vivendo aí. Né? Então, muito obrigado por você trazer essa matéria.
E uma outra questão também, que lembrando que Kardec, ele criou o primeiro centro espírita do mundo, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E lá aconteciam os estudos práticos, né, da mediunidade. Os espíritos se comunicavam e Kardec aproveitava para sua pesquisa para ficar fazendo pergunta para eles, né? E muitos traziam algumas pequenas histórias de lá, que é o que nós vamos ver aqui com a Vanessa, né, Vanessa? A Vanessa estava lá, então ela vai trazer para a gente o que eles estavam falando, por favor. Bom, eu estava lá na minha encarnação anterior, então está sendo facinho aqui, porque eu estou relembrando tudo. Brincadeira, gente. Eu vou falar então um pouquinho sobre o artigo, né, intitulado Conversas Familiares de Além Túmulo, e é bem bacana porque ele traz 3 pequenas histórias, né, de comunicações que Kardec teve na Sociedade Espírita, e elas trazem algumas lições e são bem interessantes, então vou falar um pouquinho sobre elas. A primeira é uma comunicação de um espírito chamado Muhammad Ali, e é a segunda comunicação que ele faz, né, na Revista Espírita. Para contextualizar, esse espírito, ele foi um grande expoente do Egito, né, ele foi um grande líder lá, ele alavancou o progresso do Egito, mas também ele foi muito cruel e muito impiedoso, né? Então, ele teve um progresso intelectual, mas não alavancou o seu progresso moral. E aí eles vão, mas ele é muito inteligente, então eles vão perguntando para ele sobre questões que hoje em dia são questões que a gente tem dúvidas, né? Questões sobre o Egito, sobre as pirâmides, sobre o povo egípcio. Então, para vocês ficarem com vontade, lá está falando por que os egípcios construíram as pirâmides, como eles construíram as pirâmides. Não vou responder, porque vocês vão ter que ler o artigo para descobrir, mas o Espírito responde. Mas o que mais me chamou a atenção é porque ele relata em muitas perguntas, né, essa similaridade da crença dos egípcios com a crença da doutrina espírita. Não estruturada como, né, ciência, como a gente tem hoje, né, ciência, filosofia e religião, que é a doutrina espírita, mas com as práticas de mediunidade, de comunicação, né, com os desencarnados, nessa crença de que nós não morremos com a morte, né, de que o espírito sobrevive, e ele também faz uma crítica, não é uma crítica, né, à medida que ele vai respondendo as perguntas, né, que lhe são feitas, ele vai colocando como que os sacerdotes, que eram os responsáveis, né, vamos dizer assim, os representantes da religião no Egito, vamos dizer desse jeito, como eles manipulavam a religião para que ela fosse se tornando mais dogmática, né, mais assim ritualística, e aí eles foram tirando essa essência mais espiritualizada, né, e transformando em algo mais arraigado ao mundo material. Então, vale a pena ler as perguntas, né, da história aqui, das curiosidades que o Muhammad Ali traz para a gente. O segundo personagem é o Dr. Moore, que era um médico homeopata e espírita. E aí ele foi evocado 1 ano depois, né, do seu desencarne, e a pessoa que o evocou era uma pessoa que gostava muito dele, até foi a pessoa que fez o obituário dele, escreveu lá, elogiando ele, achava que... O cara fala assim, ó, esse doutor, nossa, ele tem certeza, ele vai estar em Júpiter, porque ele era muito evoluído, ele vai reencarnar em Júpiter, né, que a gente já conversou na Revista Espírita, é a morada, né, de espíritos puros, né, de espíritos mais evoluídos, e aí ele dá a sua comunicação, e ele está lá no mundo espiritual, mas ele não vai renascer em Júpiter, porque ao contrário do que o amigo pensava dele, ele não é tão evoluído assim, ele ainda tinha questões, né, e ele era sim evoluído no sentido dele ser homeopata, ele já trabalhava com essa perspectiva de que a doença não é só do corpo, né, tem todo um conjunto ali envolvido, ele fala um pouco sobre como as forças da natureza, né, podem ajudar nessa questão da homeopatia, e uma coisa interessante é que ele fala um pouquinho sobre o futuro da homeopatia, né, qual caminho a homeopatia vai trilhar
para trazer, né, progresso para o mundo. Também não vou contar, vocês também vão ter que ler lá, mas é bem interessante. Ó, Carlos tá rindo, tá gostando. Era pra fazer. Ele me deu uma missão, falou: ó, o pessoal tem que ficar com vontade de ler a revista Espírita. Eu falei: então tá bom, pode deixar, vai ficar todo mundo curioso. E o terceiro é o espírito que se intitulou Madame de Stael. Eu não sei falar uma língua estrangeira, tá, gente? Assim que estava escrito. Então, é um espírito, curiosamente, que veio sem ser evocado. E o interessante dessa comunicação é que ela veio sem ser evocada, mas, ao mesmo tempo, dá-se a entender que é um espírito um pouco mais evoluído, porque ela trazia algumas mensagens de consolo aos médiuns. Até ela faz uma observação de uma médium que está ali esperando a comunicação da irmã, então ela traz uma mensagem para ela, e é um espírito que foi tirando algumas dúvidas deles, né? Eles foram fazendo algumas perguntas sobre, né, porque ela estava ali, se os espíritos sempre vêm sem ser evocados, e aí ela foi respondendo e trazendo, né, essas lições importantes junto com as outras duas comunicações, que sempre vão contar para a gente, que essas estão contando sobre coisas que a gente tem curiosidade, tem dúvidas sobre o mundo espiritual. Bom, fiz um resuminho. Agora vocês têm que ler. Muito bem, Vanessa. Na verdade, esse projeto, né, que começamos em janeiro, tem esse objetivo: estimular que as pessoas, os espíritas em especial, comecem a ler, a estudar, ou mesmo conhecer a revista espírita, lendo, né? E para quem não tem essa revista, pode fazer download, né? Tanto no site da FEB, quanto na UEM, né, que é a nossa Federativa Mineira, tem lá gratuitamente, né? E tantos outros sites disponibilizam para ler, né? Um artigo por dia, né? Vamos lendo aos poucos, como esse ano. Agora, em dezembro, vamos acabar a revista de 1858. Fizemos uma por mês, né? Então, é possível, sim, ler a revista espírita. Vamos fazer essa campanha. Uma outra coisa também que acontecia nas revistas é que o que saía publicado nos outros jornais, alguns artigos, o Kardec ele publicava também na Revista Espírita, porque ali, como eu falei, ele como pedagogo, ele iria aproveitar para algum ensinamento, né? Ainda pensei, nossa, ele ainda tinha tempo de ler jornais, né? De tanta coisa que ele fez esses últimos anos. Aí teve um jornal espiritualista lá de Nova Orleans que falava sobre um médium pintor, né? Ele falava que nos Estados Unidos tinham pessoas que tinham o hábito de pintar retratos de outras que já tinham desencarnado. Até aí, tudo bem. Só que essa pessoa que pintava não tinha conhecido aquela que desencarnou. Então, como é que ele conseguia fazer um retrato e os familiares vinham e testemunhavam? Não, realmente, esse é o familiar, né? Essa é a expressão dele. Mas como é que ele fazia isso se ele não conhecia? Foi dado apenas um nome e, a partir desse nome, ele retratava a pessoa, né? E em um dos casos era do senhor Roger, né, que era um alfaiate como profissão, mas que era médium, né? A gente chama essa mediunidade de pictografia. Então, quem escreve essa nota do jornal é o senhor Fayette, né? Escreveu em maio desse mesmo ano, de 1858, que esse senhor Roger Alfaiate foi passar alguns dias na sua casa, né? E lá ele deu passividade a um espírito pintor, aí sim, o espírito pintor, chamado Benjamin West, e pintou vários quadros na casa dele. Então, como é que aconteceu isso? Ele estava num quarto escuro, né? Em 1h30 ele pintou 2 quadros, né? De 2 pessoas. E aí, quando o senhor Fayette olhou, um era do avô dele. Aí ele chamou, né, os irmãos, outras pessoas, e reconheceram que realmente era o avô dele, que esse pintor, né, esse senhor Roger, claro que não tinha conhecido, né? Era a primeira vez que ele estava indo ali. E teve de um outro senhor, que ninguém reconheceu, né? Mas de quem é esse retrato aqui? E o senhor Fayette tinha uma loja na cidade, né? Então ele colocou o retrato na vitrine, né? Muita gente passava ali para ver se alguém reconhecia aquele retrato. E ficou lá uma semana e nada. E em uma das reuniões mediúnicas, né, que ele frequentava, apareceu um espírito, né, se comunicou um espírito
dizendo que se chamava Horace Gridley e que tinha desencarnado há 5 anos, né? E ele dizia, né, para o seu Fayette, eu sou primo do seu pai, né? Se você quiser saber mais informações, pergunte para o seu tio, né, o senhor Gridley, que mora no Tennessee, né? E esse retrato que você está aí, né, pendurado na sua loja, sou eu, ou é meu, né? E aí ele descobriu quem era. Ele falou, aí o espírito deu a ideia, envie esse retrato lá para essa cidade, né, que ele falou o nome lá, que eu era xerife, né, na época nessa cidade. E o senhor Fayette não sabia de nada disso. A única coisa que ele lembrou é que o pai dele tinha realmente alguns parentes nessa cidade, mas ele nem sabia o nome, né? Só ouviu falar, né? E aí, como é que foram feitos os quadros? Né? Ele só colocou alguns nomes e o médium fez a pintura, né? E aí, o que ele fez? Ele descobriu que nessa cidade tinha uma prima ainda dele, e ele mandou uma cópia do retrato para essa prima. Só que ele não falou nada, ele só falou assim, você reconhece alguém aí nesse retrato? E ela respondeu dizendo que sim, que era bem parecido com o pai dela, na época que ele desencarnou, e ainda chamou, né, outros familiares que também reconheceram, ele só não falou qual era a origem, né? E ela achou, né, até ficou surpresa dele ter um retrato do pai dela, porque nem ela tinha, né? Então, ele acabou enviando o retrato original para ela, né? Ela ficou muito satisfeita, até porque os filhos dela tinham verdadeira adoração pelo avô e não tinham nenhuma recordação. Agora, eles teriam o quadro, né? Então, isso aí é mais uma comprovação que os espíritos estão vivos, querem se comunicar e continuam nos amando e pensando em nós. Vamos parar para pensar sobre isso, né? Então, é mais um artigo interessante para a nossa educação. E falando em princípios espíritas, um outro assunto, né, que se discute muito é a questão da pluralidade das existências. Até hoje tem gente que acredita, tem gente que não sabe se pode acreditar. E aí o Kardec, ele tem, às vezes ele publicava artigos em sequência, cada mês, né, ele dava continuidade ao artigo. Nesse mês de novembro, ele vai começar um primeiro artigo falando justamente sobre isso, que a Regina trouxe para a gente, por favor. Ele fala da pluralidade das existências, né? Que a reencarnação não era atual, que isso era muito antigo já, que isso já vinha de Pitágoras, que acreditava na reencarnação. Só que Pitágoras, ele tinha uma ideia, né, que metempsicose, né, que ele achava que o espírito da gente reencarnava no bicho, no animal. E não é assim, a gente sabe agora que não é assim. O animal, ele vai evoluir para ser hominal, mas não a gente volta, o nosso progresso jamais retrocede, a gente sempre vai para frente. Então, Pitágoras e muitos outros filósofos da antiguidade já acreditavam na reencarnação, né, que existiam outras vidas. Aí ele vai falando, né, que a doutrina espírita não é a mãe da reencarnação, ela não tem isso, não foi ela que inventou isso. A gente acredita na reencarnação e na pluralidade das existências porque somos interessados, estudiosos, que estamos interessados em estudar essa doutrina, né? Então, para a doutrina espírita e para Kardec, até ele fala, né, que se não fosse dos espíritos isso, se fosse de algum homem, ele ia acreditar, porque era uma coisa mais lógica de se acreditar que na pluralidade das existências, porque senão, se fosse contrária, a gente já ia deixar de acreditar, porque não tinha lógica, era uma coisa que não tinha raciocínio, né? E aí ele ainda fala que como que pode um ser que acabou de ser criado, né, se fosse acreditar na existência de uma só vida, se não tivesse mais, como que poderia um ser que foi criado naquele dia ter todos os dons, as aptidões, a inteligência, né? Como que poderia vir artistas, mesmo uma pessoa que faz uma plantação com tanto carinho, isso aí já é conhecimento passado.
Isso aí não é um espírito primitivo que está chegando no planeta. Já é um espírito que vem de várias gerações, várias encarnações, e que está ali mostrando que a pluralidade das existências existe, ela é real, ela é uma coisa que a gente tem que ter a certeza disso, né? Principalmente nós espíritas, né? Que estamos aí defendendo a doutrina, divulgando a doutrina, temos que ter certeza da pluralidade das existências, né? Então, aí ele ainda faz um questionamento, até as questões eu pus. Se fosse só uma existência, por que a alma mostra aptidões tão diversas, independentes das adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extra-normal de certas crianças em tenra idade por tal ou tal ciência, ao passo que outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde vêm uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? De onde vêm, em certas crianças, esses instintos precoces de vícios ou de virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio no qual nasceram? Então, e por que certos homens, abstração feita da educação, são mais avançados uns dos outros? E por que há selvagens e homens civilizados? Então, ele pôs assim, se fosse numa só existência, como que seria explicado esses fatos? Aí ele vem complementando que a doutrina seria monstruosa e imoral, né? E o homem não é mais que uma máquina, um joguete da matéria, se isso fosse só uma existência, né? Aí ele tem também, ele fala que tem mais responsabilidade de seus atos, tudo lançar em suas imperfeições físicas, se elas são desiguais, foi porque Deus as criou assim, mas então, por que essa superioridade inata concedida a alguns? Então, é um questionamento, se a gente não acreditar na pluralidade das existências, a gente acharia que Deus não é justo, bom, soberano e único, né? A gente ia questionar tudo isso, né? E aí, como que poderia também um homem vir, não ter o conhecimento ainda, ele é um espírito ainda jovem, que vai aprender, vai evoluir, como que ele poderia chegar aos mundos felizes se ele não teve ainda oportunidade, se ele não aprendeu o que é o certo e o errado? Então, isso tudo é a pluralidade das existências que nos consola, que nos deixa mais tranquilos, pelo menos se a gente está fazendo a coisa certa, né? Porque cada um segundo as tuas obras. Então, a nossa vida futura, como vai ser? Como vai ser a nossa próxima encarnação? Então, não precisa de bonadichas, não precisa de nenhum ser que vai descobrir isso, que a gente sabe, principalmente o espírita, o que ele está fazendo, como é a nossa atitude, qual é o nosso procedimento com o nosso próximo, né? Então, tudo isso é da pluralidade das existências. Então, tinha muita gente que tinha medo da palavra reencarnação, porque eles sabiam que eles iam vir e ter que dar conta daquilo que eles fizeram de errado, né? E Deus é tão bom que, se a gente fez aquele trabalho mal feito, ele nos dá a oportunidade de fazê-lo bem feito numa próxima vida. E assim é que acreditamos, né, na maravilhosa bondade de Deus. E ele ainda fala aqui que seria antirreligioso se não tivesse essa oportunidade do ser melhorar, do espírito ser melhor. Então, essa é a minha fala da pluralidade das existências. Aí o artigo é bem grande, as pessoas podem procurar, podem ler, porque é muito bom. Aqui é só um trailer, né? Para a pessoa ver Sim. O filme depois. Mas principalmente 5 minutos, a gente quase que não dá para falar tudo que tem para falar, né, Carlos? Ele ainda fala que continuamos no próximo número, ele ainda termina assim o artigo dele, né? Então, aí ele fala, continuamos no próximo artigo. Isso. Ainda vai falar mais sobre isso.
Imagina, eu Na que verdade, agradeço. é isso que você falou mesmo. É melhor não acreditar do que ter que se comprometer, né? Sim, Então, aquela coisa, eu vou é, pecar por ignorância, né? é. Kardec também trazia alguns assuntos, né, para serem estudados, para serem compreendidos, dentre eles a questão do sonambulismo. O que ele falou para a gente aí, Alaide, por favor? Então, Carlos, um assunto também bastante polêmico, né? E mal compreendido até os nossos dias, e que cabe aí um estudo mais aprofundado, né? Então, Kardec, lá em 1958, né, novembro de 858, Kardec ele vai nos informar que naquele momento muitas pessoas aceitavam perfeitamente o magnetismo e contestavam a lucidez sonambúlica. E Kardec vai nos esclarecer que clarividência sonambúlica é um fato. Então, ele continua dizendo que estas pessoas que acreditavam no magnetismo e não na clarividência sonambúlica, essas pessoas elas entendiam que as manifestações espíritas poderiam ser experimentadas como se o médium fosse uma máquina, sem levar em conta as condições especiais do fenômeno. Todo fenômeno mediúnico tem suas condições especiais, né? E como o médium não é uma máquina, os resultados, eles nem sempre são satisfatórios. E esses observadores ali presentes, ali na época de Kardec, eles concluíram pela inexistência da lucidez sonambúlica, devido aos resultados nem sempre serem satisfatórios. Ou seja, esses observadores concluíram que não há lucidez no fenômeno sonambúlico. E Kardec afirma que sim. Ele afirma também que fenômenos assim, palavras de Kardec, fenômenos assim tão delicados exigem longa, assídua e perseverante observação. O sonâmbulo, ele, por vezes, pode ser influenciado pelo pensamento das pessoas presentes na reunião. Por vezes, mas não o tempo todo. Até porque o sonâmbulo, ele pode relatar fatos que as pessoas ali presentes ainda desconhecem, elas ainda ignoram. Então, vamos clarear o assunto com o exemplo dado pelo próprio Kardec. Um senhor de nome Marilon, deve ser essa a pronúncia, estava desaparecido já há alguns dias. E esse senhor, ele não tinha motivos nenhum para sair de casa sem avisar ninguém, não tinha ideias suicidas, e a família, ele saiu sem avisar, ele desapareceu, né? E a família entendeu que poderia se tratar de um crime, até porque ele saiu de casa com dinheiro no bolso, ele deveria fazer alguns pagamentos. E então a família entendeu que podia se tratar de um crime. E a filha desse senhor, Marilon, ela procura uma médium sonambúlica bastante conhecida na época e que já havia atuado em situações semelhantes, em situações de desaparecimento de pessoas. Essa médium era muito lúcida e a médium, ela refez todo o trajeto do senhor Marilon. Ela descreve todo o trajeto que ele fez, desde o momento que ele sai de casa até o momento em que ele desceu à beira do rio Sena para satisfazer uma necessidade urgente. E nesse momento ele é acometido de um ataque de apoplexia. E o seu Marilon cai, bate com a cabeça em uma pedra e acaba rolando para dentro do rio. Então, a médium, ela informa a família que o dinheiro e as chaves ainda se encontrava dentro do bolso do paletó. E ela vai indicar, então, o lugar da queda,
o ferimento que fez na cabeça, o local onde o corpo se encontrava, porque o corpo ele desceu com a correnteza do rio e à procura, né, encontraram o senhor Marilon no local indicado e lá estavam o dinheiro, as chaves e o ferimento que causou a morte do seu Marilon. Então, Kardec pergunta ali para as pessoas da reunião, e ele deixa também na Revista Espírita de novembro de 1858, palavras de Kardec, diante de tantos detalhes, onde poderia haver transmissão de um pensamento sequer? E provando assim a independência sonambúlica. Era essa a nossa colaboração com relação à independência sonambúlica, um assunto muito interessante que merece um estudo mais aprofundado, né? Lembrando que o espiritismo é ciência. Ciência exige estudo, pesquisa, né? Então está aí um objeto de pesquisa. Obrigado. De pesquisa. E como era uma revista, tinha suas curiosidades. Todo mês que ele colocava como título de variedades. Quais são as variedades do mês de novembro, Vanessa? Mês de novembro, né, na seção de variedades, nós temos a história do General Marceau. Ele vai contando, né, uma história que tinha sido publicada em um veículo de divulgação da época, e vai contar sobre um general, né, que ganhou uma estátua, né, em sua homenagem. Só que ele desencarna, a estátua é mudada de lugar, mas continua tendo, né, a estátua em sua homenagem. E ele é visto rondando, né, no seu cavalo, com a sua capa, né, de batalha, rondando a estátua. E no final, né, ele conclui para a gente, até contando um caso de um soldado que aparentemente atirou, né, no espírito do general, porque achou que era uma pessoa. E ele termina, né, uns dizem que o soldado desfaleceu, foi para o hospital. Outros dizem que ele morreu. Então, e isso é contado era contado na época, né, como uma piada na cidade em que aquilo aconteceu. E aí a gente é bacana a gente ver esse lado também mais bem-humorado de Kardec, né? Porque a gente tem essa imagem de Kardec lá, tá naquela foto lá, né, sério, sisudo, mas não, né? É uma pessoa como todos nós, e se a gente for analisar a história, né, desse general, ela até tem sentido, ela é plausível para nós observando pelo viés da doutrina espírita, porque o general era um espírito, assim como todos nós, e um espírito mais materializado. Então, era bem possível ele ter ficado realmente preso àquele bem material, que era, né, para ele de grande valor, e ficar ali, muitas vezes, nem percebendo que desencarnou, muitas vezes perdido ali, né, nos seus pensamentos, na sua própria vibração, nas suas vivências, revivendo aquele momento. Então, é muito bacana da gente ler um artigo curtinho, mas que dá para a gente refletir sobre isso e sobre essa nossa necessidade de não nos apegarmos, né, às coisas do mundo material. É interessante que o que é motivo, né, de brincadeira em outros jornais, para a gente, é motivo de pesquisa e tem uma explicação, né? E Kardec era bem-humorado, sim. Quem conta isso para a gente é Leon Denis, né, quando assistiu o Kardec respondendo perguntas na cidade dele, e ele narra, ele estava bem-humorado para responder as perguntas, né? Tá uma foto ali, porque demorava muito para fazer, não dava para ficar sorrindo que ia doer a bochecha. Então, para terminar, tem um outro artigo aqui, que Kardec, como eu falei, ele frequentava os lugares, né, onde havia manifestações mediúnicas de espíritos, principalmente na família Boudin, onde tinha aquelas meninas que, inclusive, aparecem no filme sobre a vida dele, quem assistiu, e nessas reuniões, tinham tanto as reuniões sérias, onde ele ia fazer a pesquisa, como iam pessoas também conversar, futilidades, né, como se fosse
uma conversa, né, de uma tarde, num chá. E numa dessas reuniões, que não eram tão sérias, apresentou-se um espírito bastante conhecido lá, chamado Frédéric Soulier, que é o espírito de um romancista, um dramaturgo francês bastante popular, que tinha desencarnado em 1847 e tinha em vida escrito mais de 40 romances, principalmente de caráter sensual, e era, né, popular no país. E ali ele ia conversar, né, só que de forma psicográfica, né, as meninas iam escrevendo as ideias dele, e as pessoas iam fazendo perguntas, como uma conversa, né? E como tinham dúvida se era ele mesmo, ele assinava as comunicações e eles comparavam com a assinatura original, né? E viam que tinham muita semelhança. E um dia pediram que ele desenhasse, né, o rosto dele. A menina não sabia desenhar, mas o espírito fez o desenho e era bem parecido. E assim confirmaram que era realmente o Frédéric Soulier, bastante conhecido lá. E aí um dia ele resolveu. Primeiro perguntaram, né, por que ele chegou ali se ele não tinha sido convidado, né, evocado. E ele falou que ele estava ali por causa de um dos presentes, né, que ele estava ligado a essa pessoa e entrava junto com ela, saía junto com ela. Tanto assim que quando essa pessoa não ia, o espírito também não se comunicava, né? E ele resolveu publicar ali, escrever através da médium, um romance, já que ele era romancista, né? E aí foi, né, um longo trabalho, né, escrevendo um romance, e diz a revista que 30 pessoas assistiram à produção para comprovar que estava sendo feito mediunicamente mesmo. E ele deu o nome a esse romance de Uma Noite Esquecida. Então, a história diz assim: é a história de uma mulher que viveu em Bagdá, no tempo de Aladim. Seu nome era Manusa e morava perto do palácio de Sherazade, né? Era uma velha que era motivo de terror para toda a cidade, era feiticeira das mais apavorantes. Em sua casa, à noite, se passavam coisas tão assustadoras que ninguém se arriscava a passar frente à sua morada. Porém, um dia, um jovem sai do seu palácio, uma túnica, um turbante de cor sombria, um ar distinto, porém se esgueirando entre as casas, na penumbra, dirigindo-se para onde? Para a casa da Manusa, a feiticeira. E quando ele chega até a porta, hesitou alguns minutos se bateria ou não. Decidiu bater. Mas quando ele bateu, ele começou a ouvir uivos estranhos de animais, de cachorro, de cães uivando com ferocidade, gritos lamentáveis, cantos de homens e mulheres, como se estivesse acabando uma orgia, luzes de todas as cores, né, por todos os lados se movimentando. E depois de 15 minutos ouvindo esse barulho ensurdecedor, tudo se silenciou como num encantamento. Tudo cessou, as luzes se apagaram e a porta se abriu. E aí você vai ter que ler a revista para ver o final da história, conforme a Vanessa sugeriu, né? Então, estão aqui os artigos simplificados, né, numa breve síntese, para que você tenha a vontade de ler a revista. Como temos ainda alguns minutos, gostaria de abrir aqui para alguém que queira comentar o que nós conversamos hoje. Só abrir. Eu anotei, Carlos, alguns comentários. No artigo do Médium Pintor, você falou de uma questão, né, que o espírito só quer se comunicar. E como é preciso a gente trabalhar essa desmistificação do medo dos espíritos. Eu trabalho muito com criança, e a gente está começando a trabalhar a terceira revelação, que é o espiritismo, e aí a gente fez vários mistérios, né, um jogo misterioso para eles saberem das histórias das irmãs Fox, das mesas girantes, e muitas crianças já entram na aula assim, ai, que medo, hoje vai ser um mistério, vai falar de fantasma, né? Por quê? Porque a gente precisa desmistificar. E foi bacana, porque quando a gente chegou no final do mistério das irmãs Fox, tinha uma criança que dizia que não tinha medo, e aí no final, que as crianças tudo com medo, ele falou assim, mas por que vocês estão com medo? O espírito que estava lá só queria falar que ele tinha morrido, ele não queria assustar ninguém. Né? Então, a gente vê a diferença
né, de você criar, né, ensinar para a criança que não precisa ter medo, esse espírito só quer se comunicar, ele só quer falar alguma coisa que está doendo para ele. E aí a gente vai trazendo isso para a vida adulta, né, tanto o medo do fantasma, quanto o entendimento de que é só um espírito, ele só está querendo se comunicar. Eu acho que é importante, né? É o conhecimento livra-nos do preconceito e desses medos que colocaram na nossa cabeça. Muito bem, mais alguém? Fala aí. É muito interessante isso aí, Vanessa, porque aquilo que a gente tem medo em criança, a gente costuma carregar para o resto da vida. E quando desmistifica isso aí do espírito, né? Acalma. Então, vai dar um adulto mais tranquilo para os trabalhos, né? Para a mediunidade, para o entendimento sobre mediunidade, sobre espiritismo. É muito importante o seu trabalho. E é interessante, a gente, né, testemunha disso, muita gente que entra num centro espírita vai falar, nossa, não é nada disso do que me falaram, né? Porque falaram coisas que não eram espíritas, né? Que lá dentro tem espírito que faz isso, que faz aquilo outro, e ela vê que não, é justamente, né, uma outra coisa. Regina, quer falar? Vanessa, quando eu entrei no espiritismo, no século passado, 1980, as pessoas não passavam no passeio da instituição. Elas tinham medo do espiritismo. Houve uma mudança geral, né? Houve uma mudança geral. Tem aqueles que não aceitam, mas também não tem aquele medo de, ai, não vou entrar nesse lugar, não. Não quero saber dessas coisas. Não é assim, Carlos? Que falavam? Não quero saber dessas coisas. Não me meta nessas coisas. Veja bem, como é muito importante o estudo, né? Abrir os pensamentos, porque nós somos espíritas, para nós é tudo muito normal, muito comum, mas tem aqueles que não conhecem e que talvez ouvindo uma conversa dessa nossa aqui, eles vão se abrir, né? Para o estudo, para o aprendizado, pelo menos para entender o que é espiritismo. E sabendo que os espíritos estão em toda parte, em todos os lugares, independente da casa espírita ou não, né? Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, né, ao falar do espírito, que às vezes tem médium que não estuda, não entende, aí ele fala, né? Eu estou vendo fulano do lado seu, e já deixa o outro desesperado, né? Não sabe qual atitude tomar. Aí vai lá na casa espírita procurar a gente, fala assim, ai, gente, falaram para mim que tem um espírito assim, assim, assado, né? E, gente, é só oração, tá ali, tá pedindo ajuda, né? O espírito não vem aqui para te machucar, para te matar, né? Para fazer mal, carregar seus bens, né? Então, ele não é um ladrão que vai te roubar, né? Nem um assassino que vai tirar a sua vida. Então, é isso mesmo, tem que ter muito cuidado, né? A questão não é se tem espírito ou não, é que tipo de espírito que está ao nosso lado, né? Mesmo assim, tem que ter muito cuidado para falar para o outro, né? Sim, qual sim, é o espírito, né? Aí é só o estudo, né? Voltando ao artigo que a Regina nos apresentou sobre a pluralidade das existências, achei muito interessante ali uma fala de Allan Kardec, que também tem nas obras básicas, quando ele diz que ele acreditou, né, na reencarnação não porque veio dos espíritos, mas sim porque era algo que ele não tinha pensado ainda e achou muito lógico, muito racional, e por isso ele aceitou. E por ele dizer que ele nunca tinha pensado a respeito, comprova também que todas as comunicações, os livros que ele escreveu, não vieram dele, como muita gente fala, que Kardec criou aquilo tudo. Não, né? Nem ele tinha pensado, ele foi o primeiro a conhecer a doutrina espírita e se encantar, se maravilhar com uma coisa totalmente nova, como é novo até hoje, né? Quando nós estudamos e vai abrindo um novo mundo para nós, é maravilhoso. Quem ainda não está estudando está perdendo, né, a 8ª maravilha do mundo. Ô, Carlos, ele fala também, né? Pode falar, Regina, depois eu falo. Ele fala também, né, Carlos, que
a comunicação veio de vários países, não só da França. Aí ele intitula vários países e muito mais. Ele fala etc, porque tinha muito mais. Não só de um médium, né? Não só de um médium, muitos médiums, tanto médiums moralizados, como não moralizados, como estudiosos e como até pessoas iletradas que faziam aquelas comunicações, escreviam, né? E que trabalhão que ele teve para juntar isso tudo, filtrar, selecionar, então, organizar. Pois é, e às vezes a gente, para estudar um artigo, a gente fica com tanta coisa, né? Quanta dificuldade, mas nós estamos avançando. Fala, Vanessa. Eu também anotei algumas observações desse artigo, e eu não consigo fugir do universo infantil, né? Eu trabalho com evangelização, acaba que sempre vem para mim. Como que é importante a gente trazer essa ideia de reencarnação, de que nós não morremos para a criança desde cedo. Essas semanas que passaram, a gente estava falando muito sobre isso nas nossas aulas, por conta da terceira revelação do Espiritismo, e uma criança no começo da aula falou assim, eu tenho uma pergunta. Quando eu morrer, eu vou poder encontrar minha mãe na outra vida? Eu posso nascer com ela de novo? Falei, é uma possibilidade. Você continua, sua mãe nunca vai deixar de ser sua mãe e tal. Nossa, gente, você vê o olhinho da criança brilhando, tipo, nossa, não preciso mais ter medo de morrer. E é exatamente isso, né? Que a gente vem de uma crença onde a morte é vista como fim, horrível, ninguém fala. Por quê? Porque a morte sem a reencarnação, realmente ela é triste, ela é horrível. Que eu vou me separar das pessoas. Se for bom, vai ficar comigo. E se eu fui bom? Se eu fui mal, vou ficar longe de todo mundo, né? Então, é muito triste isso. E assim, eu como mãe já fui censurada de falar para o meu filho sobre morte desde pequeno, mas hoje, sabe, hoje ele é uma criança que esses dias a gente estava discutindo, né? A gente falando sobre os planetas, falamos que Vênus tinha muitas tempestades, né? Em Vênus, furacões. Aí ele falou assim para mim, ô, mamãe, então quando a gente for nascer de novo, a gente não vai nascer em Vênus, porque a gente não quer muitos furacões. Falei, tudo bem, né? Mas é isso, é natural. A gente tem que trazer isso para as crianças, senão fica que nem a gente. Conhece a doutrina depois, né, de mais idade, e aí aquela dificuldade para entender, para ver com naturalidade, querendo colocar as nossas crenças, o que a gente tem de dogma dentro da doutrina, e não é isso. Precisa fluir, precisa ser natural, está nas nossas mãos, né? Trazer isso para essa geração nova. A lei da reencarnação é natural, né? O desconhecimento e o medo é cultural. Então, nós vamos encerrando. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, eu agradeço muito as meninas empreendedoras do nosso movimento, que continuem, né, sempre à frente das instituições, né, Vanessa, Regina, Laíde, pela disponibilidade de estarmos juntos aqui. E, como tudo, precisamos agradecer, porque não vem de nós, vem do alto. Vou pedir a Vanessa que agradeça por esse nosso momento, que para mim foi muito bom, né, muito prazeroso, que seja também para todos que estão nos assistindo, e vamos continuar estudando, lendo a Revista Espírita, as obras básicas, Kardec, Espiritismo para estudar, Kardec, seguindo Jesus. Então, conversemos com Jesus, por favor, Vanessa. Vamos lá, então. Então, quem se sentir à vontade, feche os seus olhos, não é uma obrigação, não é um ritual, é para que esse momento, que a gente consiga conectar esse momento com o nosso eu interior, com a nossa parte, que muitas vezes é a nossa essência, mas que nós escondemos do mundo, ou por vergonha, ou por necessidade de cumprir as expectativas de outras pessoas, mas que a gente possa identificar nesse momento, que essa nossa essência é quem nós realmente caminhamos para nos tornar, quem nós realmente somos. E ela sempre é boa, porque nós somos filhos de Deus, porque nós temos as sementes da perfeição dentro de nós. Porque todos nós temos o potencial de sermos como Jesus, nosso mestre maior.
Se hoje não enxergamos dentro de nós toda essa luz e toda essa semente divina, é porque ainda não enxergamos a nossa verdadeira essência. É porque precisamos ainda repensar as nossas crenças, os nossos hábitos, o nosso auto-amor e o nosso amor ao próximo e à humanidade. Agradecemos a equipe espiritual que sempre ampara os trabalhos do nosso núcleo espírita, que cada um que esteve aqui conosco possa receber em seu lar o amparo dos seus mentores e dos bons espíritos, que sempre nos dão força, esperança e coragem para seguir sempre em frente. Que o Mestre amigo Jesus nos ampare e esteja conosco. Que assim seja. Assim seja, muito obrigado, obrigado a todos.